A chance do Paysandu ganhar o campeonato foi hoje. Eles não souberam aproveitar e agora não vão reverter essa situação. O nosso torcedor merece demais. Demais. A gente tem visto a mobilização. Eu sei o quanto foi difícil estar no estádio hoje, final de mês. Chegamos, muito bom dia para você ligado no Jogo Aberto Pará, que já está na área, eu sei. Você está querendo saber quem afinal vai assumir o Clube do Remo. Sei que torcedores bicolores e azulinos estão preocupados com essa informação. A informação que eu posso te dar agora, de imediato, anota aí, é que ele está de volta. É, meu amigo, ele está de volta querendo trabalho, querendo trabalhar. Aliás, Danilo Pires, por favor, assuma o que é seu de direito. Hashtag bora trabalhar, querido. Rapaz, seja bem-vindo de volta ao Jogo Aberto Pará. Bora, mas eu gostei desse lugar, mais confortável. Não, já combina comigo. Eu gostei de você voltar e aqui por mim, do lado. Por mim, ficaria tudo como está agora. Eu acho. Por favor. Tá bom. Bem-vindo ao trabalho. Pra não ter choro, pra não virar choro aberto, toma teu celular e vai pra lá. Valeu. Deixa eu voltar pro meu lugar. Infelizmente, ao lado de Saulo Zaire. Só perguntar um negócio, tá tudo tranquilo nesse período que eu tava fora? Que eu tava vendo o negócio, teve negócio de pirulito, Saulo. Eu queria o teu relato. Cooler. Pois é. Esse cooler foi para onde? Na minha casa, infelizmente, não tá. Me falaram pra deixar tudo em ordem. Eu tive que arrumar os meus jeitos aí. Eu tô perguntando onde é que tá o cooler, porque podia estar em outro estúdio, porque tem negócio de tapete, bola. Enfim, esquece isso. Mas só pra dizer uma coisa muito clara, o DNA do esporte é aqui, viu? E já que o DNA do esporte é aqui, seja muito bem-vindo, Jogo Aberto Pará, na área aqui, na sua RBA TV, porque o DNA do esporte é aqui no grupo RBA. A Liane já falou, expectativa aí do novo técnico do Clube do Remo. Vamos falar também do Paysandu, né, que construiu uma vantagem mínima, mas sim é uma vantagem aí para essa decisão do Campeonato Paraense. E vamos falar também de algo que eu jamais vou me acostumar, Liane e Saulo, que é Mangueirão vazio, principalmente em dia de repá, hein? Daqui a pouquinho tudo isso é assunto nosso e, claro, semana de repá, semana de pós-repá. E semana de repá é o quê? Sempre é quente. E quente porque tem umas declarações, tem a galera que joga gasolina, né? E olha, o presidente do Clube do Remo tratou de não tirar o pé nas declarações de final de jogo. E olha o que ele falou aí sobre o clássico repá e o que o Paysandu desperdiçou de oportunidade. Coloca na tela, Tonhão. A chance do Paysandu ganhar o campeonato foi hoje. Eles não souberam aproveitar e agora não vão reverter essa situação. E aí, Saulo, Liane, a gente sabe que esse tipo de discurso, hoje em dia, nesse futebol todo cheio de historinha, ele é evitado. Ah, porque vai usar isso lá no vestiário do Paysandu e você vai motivar os caras. Cara, repá, uma decisão ainda precisa de motivação. Queria saber a análise de vocês. Por mim, tudo normal, tudo certo que foi dito. Obviamente será cobrado, para o bem ou para o mal, né? Se o Paysandu ganhar, vai ser criticado, assim como foi aquela declaração anterior de 2 gols e por aí vai. Se ganhar, vai ser exaltado. Agora, o que para mim fica muito claro é que o Tonhão estava ciente da falta de entrega e dos problemas internos entre elenco e Osório. Então, para mim, essa declaração ela vai além. Essa parte aí eu deixo para a torcida, rede social e por aí vai. Agora, a partir do momento em que ele fala que o Paysandu teve a chance de ganhar naquele primeiro confronto, é ciente de que o Osório saindo, o elenco vai se dedicar mais na próxima partida, ou seja, estava sabendo que ali internamente o clima não era favorável. Declaração absolutamente normal. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para toda a galera. Bom dia, Saulo, desculpa, eu fui mal educado contigo. Não, na verdade a gente está no ritmo aqui já do almoço, né? Saudando a volta do Danilo Pires. Declaração normal, sem mimimi. O Tonhão sabe do peso, né, de você dar uma declaração dessa nas redes sociais, na Rádio Clube do Pará, aqui no nosso grupo RBA de comunicação. Vamos ver de que forma isso vai entrar no vestiário do Remo, porque eu não sei como foi o tom da cobrança após o jogo. Ele falou publicamente que o time não jogou, não sei se algum jogador ou alguns atletas se incomodaram com esse tipo
de declaração, mas isso não vai mudar a história do jogo de domingo, vai ser decidido dentro de campo. O Paysandu está muito vivo, o Remo vai ter que mostrar aí sangue, suor, para ter um fato novo, ganhar esse título, que é perfeitamente plausível. O Paysandu tem uma vantagem pequena, que pode ser grande após o apito final, e eu prefiro, sinceramente, esperar este repado dia 8, e já vou me antecipando, Danilo, que poderia ser com entrada gratuita para mulheres. Olha, realmente a gente não se ligou, dia 8 é dia das mulheres, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre essa questão aí de público, até porque, honestamente, para mim, público de 18 mil pagantes, eu até coloquei um material lá, uma postagem no meu Instagram, mas daqui a pouco isso daí é assunto pra gente. Liane e Saulo, eu acho que o Tonhão é um cara experiente, está no futebol desde o quê? Década de 80? Mais ou menos isso, né? Eu acho que ele fez aquele cálculo do impacto que poderia causar no Paysandu, mas de um impacto, de uma reviravolta que eu preciso causar dentro do meu ambiente interno também. E quando ele fala isso, a sensação que dá é que ele tem plena confiança no grupo dele. Vamos lá, resultado de 1-0 no Repá, que levaria o jogo para os pênaltis, é normal. 2-0, eu até também consideraria normal. E o time do Remo, numa condição de mostrar o que já mostrou, por exemplo, numa Série A, eu acho que a parada é essa, mexer com o brilho. Só que o Saulo colocou algo muito importante, né? O tom que foi colocado dentro do vestiário, porque aí também vamos para o outro lado, né? Meu irmão, jogador de futebol hoje é um negócio que é bicho mimado que... Vou te dizer, hein? Ontem a gente debateu sobre... Aliás, pegam até corte nosso para levar para... Ah, porque o jornalista tal falou que não sei quem ia classificar. Meu irmão, se os caras depender de fala nossa... E eles até confundem os nomes às vezes, né? Eu já levei xingamento por causa do Saulo. Eu me ferro com o Saulo, olha o tempo já na minha vida. Ontem, inclusive, a gente citou algumas situações, Saulo, debatendo fora ali nos bastidores sobre outros momentos do Clube do Remo, justamente isso. Porque, vamos lá, o ponto é, com quem o Tonhão fechou nessa briga? Porque se ele foi no vestiário e falou com o Osório, especificamente, aí ele tem o elenco a favor dele. Todos contra o Osório. Agora, se ele chegou no vestiário e tudo isso que ele falou, ou em um outro tom, até pior, foi direcionado ao elenco, e aí o elenco tá com ele ou vai rachar também? E isso já aconteceu em outros momentos, não especificamente com o Tonhão, né, Saulo? E está muito claro que o atual elenco do Remo, Danilo, Liane, amigos e amigas, ele, em parte, não está nem aí para o Campeonato Paraense. Pouco se lixando, como a gente diz na gíria. Isso é um problema de cada um, tá? O Remo tem um clássico pela frente, são 100 minutos, vamos colocar assim. O Remo pode muito bem vencer o Paysandu por 2 ou 3 gols de diferença. O Paysandu vai também tentar aí manter essa chama acesa. Agora, o Remo tem problemas aí de vestiários, de presidente rachando o elenco, técnico lavando as mãos. Não de hoje, isso também não é privilégio só do clube do Remo. E assim, em alguns momentos você faz um discurso dentro do vestiário e eleva o tom ali nos microfones para demonstrar alguma força. Não estou dizendo que é o caso. Dá uma resposta mais do para o atual torcedor, presidente. né? Eu estava nessa entrevista, inclusive, Danilo. Me pareceu muito mais uma questão impulsiva ali. Até porque o Cacheado perguntou para ele, Tonhão, qual recado você tem para deixar para a torcida ele foi cutucado, azulina em um resultado que está em aberto? Ele puxou isso para ele. E aí ele disse que ele falou isso, que o recado para o Fenômeno Azul é o mesmo recado que ele deu no vestiário. Ó, um recado que o torcedor do Remo quer saber e o pessoal do vestiário também quer receber é o recado de... Remo tem novo treinador. Até agora ainda não foi anunciado oficialmente e ontem... Eu estava de férias, mas obviamente estava acompanhando o programa. Abriu-se um quadro com vários treinadores, várias possibilidades. Hoje já deu uma enxugada. A gente pode dizer que tem 2 nomes que estão aí na mira do Clube do Remo. Vamos colocar na tela aí para o torcedor saber quem são os 2 possíveis aí, quem é que está brigando, né, por essa vaga de técnico do Clube do Remo. Do lado esquerdo você já conhece Guto Ferreira, o técnico responsável pelo acesso do Clube do Remo da Série B para a Série A. Do lado direito, Léo Condé. Fizemos esse quadro mostrando o quê? Primeiro, lá em cima você vai ver a data. 2022 para o Guto, 2025 para o Léo Condé. A última vez que eles trabalharam na Série A. Guto Ferreira, nesse ano, assume o Curitiba e tira o Curitiba da zona de rebaixamento. Livra o Curitiba do rebaixamento com 16 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Por outro lado, temos o Léo Condé, que estava na campanha do Ceará do ano passado. Se você for ver, apenas um jogo da Série A todinha, não foi ele o treinador. 37 partidas,
com 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Léo Condé, Saulo e Liane. Ano passado, nesse trabalho dele no Ceará, ele fez ali um trabalho tranquilo. Ceará mirando o Sul-Americana, só que de repente o caldo desandou de um jeito que na última rodada o Ceará dependia apenas dele, só que ele pegava um tal de Palmeiras na última rodada. Fez 1-0 e leva a virada e no final das contas o Ceará foi demitido. Vamos lá, Saulo e Liane, aqui não é lugar de ficar em cima do muro. Vocês dois, com o poder da caneta... Poder do Pix. Poder do Pix também, que é importantíssimo. Posso escolher quem vai ser meu treinador. Quem vocês escolheriam hoje com as opções que tem? Guto ou Léo? Com a caneta, e por quê? Com a Justifique caneta na mão. Parece que eu voltei na escola. Com a caneta na mão, eu optaria pelo Léo Condé. Eu lembro que antes do Osório chegar no Clube do Remo, em vários momentos a gente viu o debate do Guto é treinador para a Série A. Hoje ele se torna um treinador para a Série A porque o Osório saiu. E aí a gente sabe que a memória é muito curta. O Guto assume o Coritiba em 2022 para livrar o time do rebaixamento. Ele consegue. Quando ele assume o Coritiba em 2022, ele assume com um contrato para 2023 já. Coritiba se safa do rebaixamento e aí o clube dispensa ele e vem Antônio Oliveira, o português. Égua da troca. Ou seja, a pergunta é, o Guto Oliveira, ele é esse técnico a longo prazo? Ou ele é o técnico a curto prazo? Por uma questão de experiência, gosto muito do trabalho do Guto, tá? Mas por uma questão de experiência de Série A para um trabalho mais prolongado, eu, com a caneta na mão, e os dois dispostos a vir, é importante falar isso, eu optaria pelo Léo Condé. Saulo Zaire. Se fosse um início de temporada, com treinamentos, aí 15 dias, um mês de treinamentos, eu optaria pelo Léo Condé. Neste exato instante do ano de 2026, com o brasileiro já em curso e o Remo às vésperas de decidir o Campeonato Paraense, eu traria o Guto por todo o contexto que ia causar na arquibancada, desde a chegada dele, mas na apresentação, na arquibancada, na venda de ingressos. O Guto é um cara apaziguador, na minha opinião, de médio prazo. Não o vejo tão cascudo para uma Série A pensando grande, mas neste momento eu contrataria o Guto Ferreira. Se fosse um início de temporada, eu priorizaria o Léo Condé, mas assim, não sei a opinião de vocês, não tem assim um grande técnico no futebol brasileiro, principalmente nesse nível de Guto, Léo Condé. Acredito que o valor, o tempo contratual é o que pode fazer a diferença, mas no momento, nesta semana, 1º de março, com a volta de Danilo Pires, eu contrataria o Guto Ferreira. E você... na coletiva ainda do Tonhão, na fala, na verdade, dele para o Cacheado, ele falou também, enfatizou um técnico que queira chegar e já assumir o time para o jogo de domingo. E você, torcedor, o que você acha? Quem você contrataria? Tá na tela aí, olha aí. Guto ou Léo Condé? Manda o teu recado aqui pra gente através do nosso WhatsApp, que vai já aparecer na tela aí, pra você mandar o seu recado. Tá aí, ó, 984017422, 984017422. E você, torcedor bicolor, essa vantagem é suficiente pro Papão ser campeão? Manda o teu recado e, ó, valor do ingresso. Manda o teu recado aí pra gente também. O que tu tá achando? Mangueirão com 18 mil pagantes não existe. A minha resposta, tá? Que eu joguei pra vocês, eu também não vou ficar em cima do muro. Se eu estiver pensando em ser campeão paraense, eu ia com mais certeza no Guto. Se eu quiser pensar no médio prazo, visando Série A, Léo Condé. Mas aí, esse meio do futebol tudo muito rápido, né? Paulo Turra, ex-Atlético Paranaense, e trabalhou com o Filipão. O último trabalho dele foi no Vila Nova. Esteve aqui ano passado, inclusive, vencendo o Paysandu por 2-1, um gol de João Vieira. É um nome que surgiu e eu vou, obviamente, dar o crédito. O nosso parceiro Júnior Cunha postou no X. Me parece... do jeito que você melhor gostar. Eu prefiro o X, mas me parece aí que é muito mais um oferecimento
e um status de ex-auxiliar técnico do Filipão do que propriamente o interesse do clube do Remo. Eu não traria o Paulo Turra. Tomara que se Pelo elenco formado, inclusive, do Remo, não tem nada a ver com o estilo de jogo do Paulo Turra. Por nenhum motivo. O Paulo Turra é um técnico muito mais reativo do que propositivo. O Remo tem um elenco equilibrado que pode defender e atacar da mesma forma, dentro e fora de casa. Eu, sinceramente, acho o Paulo Turra hoje um treinador em início de carreira. Foi um grande auxiliar do Filipão, principalmente no último título brasileiro lá na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu, sinceramente, acho que aqui no mercado local, Danilo, a gente tem coisa do mesmo nível do Paulo Turra para quebrar o galho aí do técnico cogitado pelo Júnior Cunha. Agora, Liane, de novo o Remo perdendo tempo com esse negócio de treinador, hein? Rapaz, essa tela que tu falaste ontem, ela estava pronta já, da outra vez que a gente ficou... Só trocar as caras. Que a gente ficou na novela antes da chegada do Osório, né? Até então, permanência no Guto tinha, sim, a ver com o Braz, né? Uns queriam, o Braz não queria, vários não, chegou o Osório. Vários não e chegou o Osório. Agora, novamente, tem gente que quer o Guto, tem gente que não quer o Léo Condé. O ponto é, competição está passando, né? É importante pontuar agora no início. Esquece repar, quinta-feira tem Remo e Fluminense, irmão. Mas esse é o meu pensamento, é o jogo contra o Fluminense. Quinta, né? É quinta-feira. É o jogo contra o Fluminense, né? Então, eu acho que está na hora de tomar, sim, a decisão e, mais uma vez, vai ficar nessa novela de quem vem, quem não vem. Flávio Garcia no repar. Quer esperar? Ah, mas isso praticamente é uma certeza. Ele está dando treinamento, Não, inclusive. eu perguntei isso extraoficialmente para uma pessoa do Remo no domingo na sala de imprensa. A pessoa disse que era muito improvável. Eu não consigo duvidar, não. Eu até apostaria. E outra coisa, Danilo, se a gente for pegar tudo que aconteceu com o Remo desde o acesso, Liane, o Remo perdeu 3 meses. Ixi, 2 de Osório e 1 de pré-temporada que poderia ser com um técnico como o Guto Ferreira ou o próprio Léo Condé. E tá perdendo mais tempo e vai somando. Tomara que não faça falta lá na frente. Exatamente. Ó, vamos falar de Paysandu agora, que a gente vai falar de Paysandu trazendo o Júnior Rocha para nossa conversa aqui. E ele ressaltou o papel do torcedor bicolor nesse último clássico repá. Aliás, no primeiro também a torcida do Paysandu fez muita diferença. Vamos colocar na tela. O nosso torcedor merece demais, demais. A gente tem visto a mobilização. Eu sei o quanto foi difícil estar no estádio hoje, final de mês. Os ingressos não estão baratos, né? E não é só o Paysandu, é Brasil afora aí. O nosso torcedor merece demais, demais. A gente tem visto a mobilização. Olha, eu não esperava diferente. A gente sabe que clubes de massa, quando passam por um momento de crise, o torcedor parece que ele se sente ali tendo um papel nessa reconstrução. E aí a diretoria do Paysandu tem certos méritos quando também vai conseguindo trazer esse torcedor de volta. Os jogadores têm mérito quando o torcedor lá da arquibancada olha para aqueles caras ali e vê os caras dando a vida. Quando tu vê o Marcinho, capitão do time, referência técnica, dando carrinho, saindo com a cara toda suja de lama, o torcedor vai chegar junto e essa tem que ser a toada do Paysandu no ano. Até porque a Série C começa só em abril. Então, tudo que o Paysandu tem no momento é o Campeonato Paraense. E se um Paysandu iniciou a temporada desacreditado, com várias dúvidas, lógico que ainda vem uma Série C. Mas ninguém imaginou que, num curto espaço de tempo, o Paysandu iria conseguir encaixar um time que conseguisse fazer bons jogos já no Campeonato Paraense. E você, ainda assim, com tudo isso que a gente citou, com nomes aparecendo aí em destaque, possíveis vendas, inclusive, aí de jogadores da base já, você ter uma arquibancada com o público abaixo, para mim, isso é preocupante e é válido ligar um sinal de alerta da diretoria. Saulo, esse Paysandu de hoje é um Paysandu que briga por cada espaço, tem organização tática, falta uma coisa ali, outra ali, principalmente quando a gente fala de elenco, por exemplo, você vê que o Paysandu tem uma queda muito grande no segundo tempo, mas é um Paysandu que eu vejo sendo construído tijolo por tijolo com uma base sólida. E em construção, né, com humildade, pensando grande, visualizando uma Série C, tendo no Parazão ali uma pré-temporada de luxo, unindo o que a gente sempre falou aqui, Danilo, no Grupo RBA, na Rádio Clube, enfim, unindo experiência com juventude, dando moral para a base, fazendo com que os atletas mais cascudos se comprometam, principalmente no momento defensivo, sem bola. Agora, falta muita coisa, o Paysandu vai perder atletas, vai contratar outros, o torcedor está entendendo pelo visto
esse momento. E o Júnior Rocha me parece o cara certo num momento delicado do clube, de reconstrução, de você ser honesto, jogar limpo, comandar treinamentos. Paysandu, não sei o que vai acontecer daqui para frente, se será campeão paraense e se vai subir para a Série B, mas é um time que começa aí num caminho muito interessante, técnica, tática, financeiramente, porque está pagando em dia, não está escondendo os problemas do seu torcedor, e tomara que essa toada continue e aconteça o que acontecer neste clássico do próximo domingo, até porque está tudo muito bem, mas vai perder o título para o Remo no próximo domingo. Esse racionalismo de alguns dirigentes. Eu ia puxar essa reflexão, não apenas do dirigente, mas também de arquibancada. Eu comecei o programa aqui falando que, para mim, tá, uma decisão de Campeonato Paraense, você perder de 2 gols de diferença num clássico, eu considero normal. Isso daí é a história do clássico Repá mostra. E hoje o Remo tem um elenco mais forte do que o do Paysandu. Não pode essa base que eu falei ainda agora, que está sendo construída, no meu ponto de vista, de maneira sólida, ser rompida, ser quebrada, caso algo que eu considero normal possa vir a acontecer. Porque, assim, essa festa, essa confiança, essa participação não pode virar ódio e pedir cabeça de A, de B, de C, caso chegue no Repá, o Remo reverta a situação. Olha, e isso precisa ser pensado, Eliane. No jogo do Repá, inclusive, a gente viu, por exemplo, o técnico azulino fazendo modificações ali e deixando o time, principalmente no segundo tempo, equilibrado, comparado ao que foi a primeira etapa do jogo. O Júnior faz as 2 primeiras modificações por conta de limitações físicas. O Lucão pede para sair e tem mais uma também que ele precisa modificar. O Cleiton, né, por conta da confusão. O Cleiton foi problema Exatamente. Clínico, né? Essas foram as 2 primeiras modificações por conta de situações médicas e também físicas. Depois ele começa a fazer as modificações. Então, o que eu quero falar com isso? Enquanto você vê um Remo colocando, por exemplo, o Nico, que estava no banco, que tem total capacidade de ser titular, principalmente no jogo de campeonato paraense, o Júnior Rocha vai fazendo modificações para tentar manter minimamente a intensidade da equipe. Então, eu acho que é olhar que existem hoje 3 pilares no time do Paysandu, que eu já falei sobre isso, ali no meio, atrás e também lá no início, no ataque. Castro, Marcinho e Ítalo. Exato, e que ali ele vai fazendo variações essas que ele começa a fazer taticamente agora. Então, se chega ali num domingo, o Paysandu à frente no placar, como finalizou no último, e não consegue campeonato paraense, não é momento de desespero. O Júnior Rocha falou, o Paysandu vai finalizar o ano fazendo ajustes. Pessoal, eu sei que a gente está nesse vai e volta de nomes. Acabei de conversar aqui com o seu Guilherme Guerreiro e ele falou, Danilo, no momento, Léo Condé é o cara mais próximo aí do Clube do Remo. A gente não pode cravar e não vai ficar brincando aqui com o torcedor, porque a gente precisa de uma confirmação oficial. E aí, se não é fulano, é o ciclano, toda hora é um treinador diferente. Mas neste momento, segundo o seu Guilherme Guerreiro, que tem suas fontes aí que a gente respeita muito, Léo Condé é o cara mais próximo de assumir o Clube do Remo, tá? Vamos ver, daqui para mais tarde a gente vai atualizando na nossa programação. Assim como ontem, para o Guto, faltava basicamente só assinar, né? Exatamente. Então vamos com calma, vamos na responsabilidade aqui, para não dar o que a gente chama de barrigada no jornalismo, porque falar e desdizer é muito fácil. Então vamos na manha. E ó, baseado até nessa nossa política de responsabilidade aqui no Jogo Aberto Pará, a gente vai trazer um assunto de utilidade pública. Meus amigos, 18 mil pagantes num clássico Repá, eu jamais vou considerar isso normal. Inclusive, vamos colocar na tela aí a arte que a gente fez para mostrar para você. Público total, 24.816 pessoas no Mangueirão. Aí entra gratuidades, peru, que não falta peru lá no Mangueirão, gente que não está fazendo nada. Pessoas que foram trabalhar. Está tirando foto, pessoas que, aí, bombeiros, segurança pública, por aí vai. Pagantes, 10.921 do Remo, do Paysandu, 7.381. Saulo, que é bom de conta, ele vai me trazer aí esses pouco mais de 13 mil pagantes num clássico Repá. 18 mil, perdão. Cara, eu não consigo achar normal, Liane e Saulo, o momento, vamos dizer assim, o ápice, né, do nosso esporte paraense, o ápice da nossa cultura esportiva, eu ter 18 mil pagantes. E aí, eu vou para uma segunda tela, para a gente tentar entender o cenário. Se a gente for pegar lá embaixo, vamos começar de baixo, tá?
Remo e Paysandu, ingresso mais barato de arquibancada, R$100. Cadeira, 160. Na casadinha, 160 para 2 jogos, ou seja, saindo 80 e 280 a cadeira. Meu amigo, Palmeiras e São Paulo, o ingresso mais barato de arquibancada, e a inteira, tá? R$40. Mais caro, 60. Náutico Esporte, 60 a 180. Grenal, por R$30, tu assistias um clássico Grenal. Olha, a minha teoria é muito simples, Saulo Eliane. Mangueirão, Remo e Goiás, teve 49 mil pessoas presentes no Mangueirão. Se no Repá a gente teve 24 mil, isso quer dizer que 25 mil lugares estavam vagos. 25 mil ingressos que não foram comercializados, 25 mil espaços desperdiçados para você comercializar, e aí é uma situação muito clara e evidente de que o trabalhador está fora da festa. A gente está falando de um Repá, né? Independentemente do momento, sempre o torcedor dá um jeito de participar, pela dimensão que tem. Eu falei, por exemplo, do Paysandu, a gente teve 7 mil, né? Pagantes, pelo que a gente viu lá. Então, vamos lá. O Paysandu no momento, porque digamos que a diretoria vai usar a justificativa de que o Remo está em 2 competições ali em paralelo. O Paysandu está disputando hoje só o Campeonato Paraense. Né? Então, nem está em paralelo. Eu acho que a sensação que eu fico é do mesmo quando onde vai ser o jogo. Mangueirão, Baianão ou Curuzu. É o achismo. Na minha ótica, falta um estudo mesmo, né? De quem são esses torcedores que vão para o estádio, o valor que esses torcedores recebem por mês, quantos de uma casa vão para o estádio, pai e 2 filhos, mais a esposa, a mãe com os 3 filhos e por aí vai, para você, de fato, fazer um estudo e chegar a um valor. Fico com a sensação do valor do eu acho. Eu acho que para esse jogo dá para colocar R$100. Eu acho que para esse jogo 160 está tudo bem. E aí quem se lasca é o torcedor de verdade. E aí não é o caso do Saulo, porque não tem que fazer conta. Mas vamos lá. Estacionamento R$60, uma água desse tamaninho R$10, uma pipoca R$30. E aí, se o cara vai com filho nessa brincadeira, vai beirando R$400, R$500, Saulo. Olha, o Paysandu, assim como o Remo, eles estão diretamente relacionados a questões populares da sociedade, principalmente no estado do Pará. Tudo que envolver a dupla Repá tem que ter preço popular. Claro que você vai segmentar o estádio, o plano de sócio, outros serviços, mas ingresso bom é aquele que você esgota rapidamente. E o Paysandu tem torcedores pobres, o Remo tem torcedores pobres, ambos têm da classe média e também ricos. Você tem que saber onde estão esses torcedores para fazer promoções, casadinhas. Já dei a ideia aqui do Dia Internacional ou Nacional da Mulher no próximo domingo, dia 8. É questão de você ser humilde, saber o momento do seu torcedor, o quanto você quer arrecadar, para não imaginar que um Repá vai resolver o problema da sua folha salarial. Acho que é um estudo, é ciência, e a Liane disse que, na opinião dela, é isso. A gente fala isso aqui, né, Danilo, há muito tempo, que torcedores de Paysandu e Remo, eles não são encontrados facilmente pelos dirigentes dos 2 clubes. Isso é uma pena e, como a gente sabe que futebol é negócio, a coisa está, pelo visto, evoluindo, pelo menos nesse início de 2026. É isso, a gente vai fazer a nossa pausa aqui no Jogo Aberto Pará, mas antes eu aviso para você, torcedor azulino, Léo Condé é o novo técnico do Clube do Remo. Só falta o anúncio oficial. Guerreirão, nosso parceiraço, mandou aqui pra gente. Fechado, Léo Condé é o novo técnico do Clube do Remo. Como hoje é terça-feira, já deve chegar para comandar aí no clássico Repá. Daqui a pouquinho a gente tá de volta para falar rapidinho disso e ouvir você, o cara que dá moral pra gente, torcedor azulino e bicolor, a gente dá moral pra você também. Então não saia daí. Cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. O Pará das pessoas, o Pará das oportunidades, o Pará que produz, o retrato oficial do desenvolvimento econômico do Estado. Em breve, oferecimento Alubar, nossa natureza é transformar. Banco da Amazônia, sonhar, mover, impactar. Claro, você merece o novo. HSM, qualidade e atendimento humanizado num só lugar. Hidro, mudando o jogo do alumínio. Sistema das Federações das Indústrias do Estado do Pará. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos. Prefeitura de Barcarena. Trabalho que une o nosso povo. Rádio News. 21 anos, a tecnologia que protege você. Realização Diário do Pará. Já estamos de volta aqui com o Jogo Aberto Pará. Como a gente falou antes do intervalo, Léo Condé é o novo técnico do Clube do Remo. Deve ser anunciado oficialmente daqui a pouquinho. Fique ligado e vamos ouvir a galera, torcedor azulino, torcedor bicolor que mandou recado aqui pra gente. Liane, me ajude, por favor. Bom dia, sem voz. Bom dia a todos do Jogo Aberto. Eu prefiro o Guto Ferreira. Já treinou o Clube do Remo e conhece parcialmente o elenco do Leão Tadeu Tavares de Icoraci. Pois é, Tadeu, não vai ser dessa vez. Sem dúvida, Guto Ferreira, identificado, ótima ideologia de jogo, sabe ter o elenco na mão, sabe o que é o Remo. O que falta é confiança dos dirigentes sobre o trabalho deles. Tanto que fechou com o Léo Condé. Zaire. Boa tarde, pessoal. Amém que o Osório foi embora e eu sou muito mais o Gordiola, é o Glênio lá de Castanhal. Que mais? Vamos lá. Bom dia, que venha o Gordiola. Ele é rapaz. Melhor treinador para o meu leão, Iraci Lopes, da Terra Firme. Boa tarde, Danilo. Meu técnico para o Remo é o Guto. João Pantoja, de São Miguel do Guamá. Rapaz, ninguém quer o Léo Condé. Bom dia, amigos. Ainda está tudo em aberto na decisão do paraense. Até porque quem morre de véspera é Peru. Guto vai chegar e dar um novo ânimo para o Leão. Cada jogador nas suas respectivas posições, sem invenção. Domingo é Leão 3-1, Júnior Ferreira de Marituba. Última na tela, vamos lá. Boa tarde, Liane, Danilo e Saulo. Eu prefiro o Guto como técnico do Remo. Ele tem um perfil que o Remo precisa no momento, já conhece boa parte do elenco. Vamos pra cima. Ele fala que o Paysandu é freguês, vai conquistar o Parazão. O Cristiano Teres mandando o recado dele lá da Marambaia. Rapaz, o fã-clube do Guto é grande, mas que receba bem Léo Condé, que é o novo técnico do Clube do Remo. Mandando abraço aqui pra Kelly, Fernando, William, Marisa, Nery, Adina, o pessoal lá do Pastel da Kelly, pessoal sangue bom, pediu o recado aqui pra gente. E agradeço Liane Coelho, agradeço Saulo Zaire. Assunto de amanhã já sabe, né? Novo técnico do Clube do Remo, exatamente. Vamos estudar sobre o homem para trazer informações para a galera. E agora você vai ficar com as informações do quê? Do Bora Cidade. Cadê? Coloca eles aqui na tela. Seja bem-vindo, Danilo, de volta das férias. Obrigado. Porque, ó, aqui só 15 dias, amigo.